Da tribuna da Câmara, a deputada federal Júlia Zanatta relatou aos colegas parlamentares a visita que fez às presas políticas que se encontram no presídio feminino, conhecido como Colmeia, no Distrito Federal. A deputada disse: foi de cortar o coração ver que muitas contam suas histórias e não estão sendo ouvidas. Zanatta afirmou: fomos fazer esta visita porque não compactuamos com injustiças. Recebemos pedido das famílias e entre as mulheres detidas de todo o país estão 55 catarinenses. Estou trabalhando para que haja análise individualizada dos casos e o cumprimento do devido processo legal e dos direitos humanos. Será que existe seletividade para serem aplicados os direitos humanos? Onde estão os defensores dos direitos humanos desta casa que não estão vendo ilegalidades e injustiças? A deputada lembrou que criminosas condenadas foram libertadas para ter mais espaço para as presas políticas, apontou absurdos como a prisão de idosas inocentes e fez um apelo aos deputados para que assinem com urgência o pedido de CPMI. Zanatta disse: nós queremos apenas o estrito cumprimento da lei para que culpados sejam responsabilizados e a inocentes seja dada a liberdade. Por isso, eu já assinei a CPMI do dia 8 de janeiro e convido a todos desta casa. Todo mundo quer saber o que aconteceu no dia 8 de janeiro, seja direita ou esquerda. No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. No chamado inquérito do fim do mundo e nos inquéritos dele decorrentes já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de um senador, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa, de cidadãos e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa, confisco de propriedade, entre outras. A totalidade da renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O inquérito administrativo já se arrasta há mais de 1 ano e meio, chegando ao seu terceiro relator, o ministro Benedito Gonçalves, que dia após dia mantém vigente a ordem que retira o sustento de famílias e empresas. Há mais de 19 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Obrigada, presidente, nobres colegas deputados.
Como bem falado aqui pelo deputado Eduardo Bolsonaro, ontem eu e o deputado Sanderson estivemos no Presídio Feminino do Distrito Federal, conhecido como Colmeia, para visitar e fiscalizar a situação das mulheres que foram detidas em decorrência do dia 8 de janeiro. Foi de cortar o coração ver que muitas contam suas histórias e não estão sendo ouvidas. Vamos fazer essa visita porque não compactuamos com injustiças. Recebemos pedidos das famílias e entre as mulheres detidas de todo o país estão 55 catarinenses. Estou trabalhando para que haja análise individualizada dos casos e o cumprimento do devido processo legal e dos direitos humanos. Será que direitos humanos existe seletividade para ser aplicado? Cadê os defensores dos direitos humanos dessa casa que não estão vendo ilegalidades, injustiças? Segundo a Agência Brasil, 85 mulheres que já estavam na colmeia, presas por outros crimes, foram libertadas para acomodar as mulheres detidas em decorrência do 8 de janeiro. Conversei com mulheres catarinenses que não têm passagem na polícia, possuem residência fixa e já estão presas há mais de um mês. Me foi relatado que há uma idosa de 70 anos que, pela lei, já era para estar em liberdade. Essa situação me faz questionar por qual motivo homens e mulheres cujas condutas aparentemente o Ministério Público sequer foi capaz de individualizar até o momento continuam presas, enquanto traficantes e outros criminosos contam com tanta benevolência da justiça brasileira e conseguem rapidamente ser soltos. Jamais defendi criminosos, vandalismo. Nós queremos apenas o cumprimento da lei, o estrito cumprimento da lei, para que culpados sejam responsabilizados e a inocentes seja dada a liberdade. É por isso que eu já assinei a CPMI do dia 8 de janeiro. E convido a todos dessa casa, todo mundo quer saber o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Direita, esquerda. Então, vamos refletir sobre esse assunto e assinar a CPMI do dia 8 de janeiro. Senhor presidente, Olá, amigos. Hoje, segunda-feira, dia 13 de fevereiro, e eu e a deputada federal Júlia Zanata acabamos de fazer uma visita, uma inspeção aqui no Presídio Feminino do Distrito Federal, a chamada Colmeia, onde estivemos, inclusive, com presas que foram detidas no dia 9 de janeiro, continuando aquilo que nós já vimos fazendo. Eu, como deputado federal, Júlia Zanata, mesmo sem mandato, já fazia esse trabalho ainda no mês de janeiro, e agora já como deputado federal, com prerrogativas de um parlamentar federal, está aqui conosco hoje, trabalhando para que, no menor tempo possível, essas mulheres sejam imediatamente colocadas em liberdade, porque, afinal de contas, não somos favoráveis, claro, a não penalizar aqueles que vandalizaram, aqueles que quebraram, mas nós não podemos aceitar jamais a penalização coletiva que tem acontecido, que vem ocorrendo. Pessoas que sequer estavam em Brasília no dia 8 estão presas aqui na Colmeia. Isso, para nós, é um absurdo, que estamos trabalhando para resolver no menor tempo possível. Obrigada, deputado Sanderson. O senhor já vem fazendo um trabalho de acompanhamento e hoje é a minha primeira vez aqui visitando essas mulheres catarinenses de outros estados também. Me tocou o coração. Muitas começaram a chorar pela situação e contar suas histórias, né, que estavam no QG, que foram conduzidas para cá. Então, o que a gente pede? A gente pede um estrito cumprimento da lei. Investigação, sim, para a gente saber quem de fato vandalizou, e as que não fizeram, né, não fizeram nada, que sejam soltas, liberadas. Também tem idosas aqui, gente, mulheres doentes que precisam ser liberadas imediatamente. Então é um apelo que a gente faz
para que nada mais do que a justiça seja feita. Então, Júlia Zanata e demais deputados e senadores, nós lá no Congresso Nacional já estamos atuando para que, de forma conjunta, coletiva, essa solução seja dada no menor tempo possível. Não somos a favor da impunidade, claro que não, porque somos contra a vandalização, mas jamais aceitar nós ficarmos silentes diante de prisões ilegais seria algo absurdo e isso nós jamais concordaremos. Então, muito obrigado, Júlia, por estar aqui conosco nesse dia, e eu peço às famílias das pessoas presas, mulheres presas, dos homens que estão lá na Papuda, que se mantenham calmos, porque nós estamos trabalhando para que a justiça seja feita. E entre em contato conosco para que a gente possa acompanhar caso a caso. Isso aí. Presidente Beto Pereira, primeiro, alegria de vê-lo presidindo essa casa. Vossa Excelência, que é um parlamentar que eu tenho o privilégio de admirar e usufruir da sua amizade. Eu quero, presidente, aqui me unir à manifestação da deputada Bia Kiss e de tantos outros, quanto à minha preocupação com mais de 1.000 pessoas presas em consequência dos atos do dia 8 de janeiro. Eu sempre declarei de forma muito clara, que jamais compactaria com qualquer ato de natureza criminosa, e aquele que cometeu o crime tem que pagar pelo erro. Mas é inaceitável que você tenha centenas e centenas de pessoas que simplesmente porque estavam na cena do crime, estavam próximos, ou que se manifestavam livremente, tenham a sua liberdade cerceada, sejam acusados sem o direito de defesa, os advogados não estão tendo acesso ao inquérito. Portanto, eu acho fundamental, presidente, que seja constituída uma comissão externa, uma comissão especial, para de maneira imparcial, serena, fazendo com que os direitos de defesa sejam respeitados, acompanhar o processo. É isso que eu quero. Eu entendo que, inclusive, deve ser suprapartidária. Não é comissão de direita ou de esquerda. Ninguém quer, neste momento, fazer apologia ao crime ou defender o que é errado. Mas é fundamental que o direito de defesa seja respeitado e não podemos aceitar que inocentes paguem pelos pecadores. Portanto, fundamental uma comissão especial e que o mais rápido possível as pessoas sejam liberadas.